Não é só a equipe que é difícil, mas as conversas que a gente evita. Eu sou Lidiane Mello, facilitadora de comunicação não violenta, e aqui nesse canal eu falo sobre comunicação consciente, cultura de paz no cotidiano e nas organizações. Geralmente nas minhas conversas eu ouço muito as pessoas dizerem, e até eu mesma quando fui gestora, estive em posições de liderança, também tive esses pensamentos e esses julgamentos com relação às pessoas. Nossa, essa equipe é muito difícil, essa pessoa é muito difícil. E aí, claro, você tem uma certa razão, a gente tem uma certa razão, porque pessoas são complexas, o ser humano é complexo. Quando a gente fala dentro da comunicação não violenta de necessidades humanas básicas, muitas vezes nem a gente mesmo sabe definir quais são as nossas necessidades em todas as situações em que a gente está passando. Então, muitas vezes a gente coloca uma sobrecarga ali como se a equipe fosse um objeto e que ela funcionasse de uma forma autônoma, sem uma interdependência, sem uma relação de interdependência, como se ela fosse independente dos nossos pensamentos e dos nossos desejos. E, na verdade, as equipes são compostas por pessoas, e pessoas são complexas. Então, muitas vezes, enquanto liderança, gestores e pessoas que têm algum tipo de mediação com as equipes, o que acontece é que a gente vai deixando muitas conversas para depois. Depois eu falo sobre isso não é tão importante. E muitas vezes não foi você, foi até pessoas anteriores a você que fez com que uma determinada equipe passasse a funcionar de um determinado modo, que agora está mais cristalizado e mais complexo da gente interferir. Então a gente geralmente fica com medo, a gente da reação das pessoas, a gente fica com aquela angústia de será que eu vou ser mal interpretada? E se eu quebrar esse climinha ou eu criar um outro climinha? E geralmente esses nossos pensamentos, né, que desses padrões automáticos que estão ligados com a nossa sociedade, com a forma como a gente se relaciona no cotidiano, vai fazendo com que a gente vá adiando cada vez mais essas conversas, né? Porque muitas vezes eu posso pensar assim, eu já ouvi isso, mas e se eu não falar a palavra certa, e se eu não falar direito? E no meu curso eu ensino isso, né? Como é que a gente pode, então, ser autêntico com as nossas palavras, com o nosso compromisso, com a nossa liderança, para atingir o nosso objetivo comum. E isso é um processo. Então, eu sempre desconfio de alguém que esteja falando, use essas 3 frases e você nunca mais vai ter problema com a sua equipe, ou resolva todos os problemas com a sua equipe utilizando o método XYZ. A comunicação não violenta é uma ferramenta estratégica que vem sendo usada já há muitos anos, né, há várias décadas, e tem se mostrado uma ferramenta muito eficaz, tanto nas relações interpessoais, ou seja, nesses conflitos que existem no cotidiano, porque somos pessoas e vamos ter conflitos, então não adianta a gente tentar fugir deles, eles vão acontecer. O que a gente vai transformando na comunicação não violenta é o conflito que pode virar um confronto, porque a gente não lidou com aquilo na hora certa, no momento certo e de uma forma assertiva. Então entra também nessa ferramenta, essa nossa forma de se comunicar assertivamente. Então, para a gente aprender a fazer isso, é um processo que também não é uma coisa longa, que você nunca mais vai parar de estudar, e, né, enfim, você nunca mais vai parar de praticar. Mas o estudo e a aplicação é muito simples da comunicação não violenta para o seu cotidiano, e em pouquíssimo tempo, com pouquíssimas ações, muitas vezes bem pontuais, você já consegue ter resultados diferentes. E isso acontece por quê? Porque, na verdade, está todo mundo esperando ser visto, ser reconhecido, ser validado, independente se essa pessoa está certa ou não. Uma das premissas da comunicação não violenta, que conversa muito com as questões relacionadas à segurança do paciente, cultura justa, é a gente não ficar procurando culpados para as situações. Por que essa relação chegou a esse ponto? Ou quem são os culpados por essa relação ter chegado a esse ponto? Mas a gente procurar quais são as responsabilidades pelos nossos comportamentos e o que nós podemos fazer de diferente daqui para frente. Então, geralmente, essas conversas que a gente fica evitando, quando a gente enfrenta, quando a gente coloca na mesa, quando a gente demonstra também que somos vulneráveis e somos humanos e também podemos errar, e muitas pessoas me ficam angustiadas e falam, Lid, mas e se eu estiver tão cheia que eu até chorar, isso não vai ser ruim?
Não vai ser ruim porque eu sempre falo isso, né? Se tem choro é para ser chorado. Mas se você fizer um processo de habilitação, se você treinar isso, se você for usando isso de forma gradativa, nesse momento de conversas mais desafiadoras, mais complexas, que envolvem mais pessoas, você vai estar mais preparada para receber aquilo que você talvez ainda hoje, nesse momento, não consiga receber. Então, os julgamentos que as pessoas fazem dizem mais respeito a elas do que a nós. As nossas expectativas sobre os outros dizem mais respeito a nós do que a elas. E tudo isso a gente vai aprendendo dentro da comunicação não violenta. Se esse é um assunto que te interessa, se você tem dificuldades na sua equipe, se você fala e parece que você está falando sozinha, se você combina uma regra e as pessoas não cumprem, se você tem uma meta a ser cumprida e as pessoas não entenderam o quanto isso é importante, se cada pessoa da equipe está trabalhando de uma forma tão individual e independente que isso prejudica o andamento da equipe como um todo, eu posso te ajudar no curso Comunicação Consciente, curso de extensão universitária, no qual você recebe um certificado por uma instituição de ensino validada pelo MEC, ou seja, reconhecida pelo MEC, e você pode clicar aqui no link abaixo para você saber mais, ou entra no link da bio, ou me chama no direct. Porque por trás de todo comportamento existe uma necessidade e cabe a nós identificarmos as nossas necessidades e ajudarmos as pessoas a identificar as delas para que a gente possa contribuir, colaborar, cooperar num trabalho em equipe. E você pode fazer total diferença nesse processo. Eu gosto muito de dizer que comunicação consciente, comunicação não violenta também é cuidado em saúde. Então, se você tem interesse nesse tema, clica aí no link, me chama no direct que eu posso conversar mais com você.